Muito obrigado, Dr. José Manuel. É com especial prazer que dou sequência, de facto, à sua intervenção e, desde já, queria cumprimentar todos os presentes e fazer votos que este encontro seja um sucesso ou mais um sucesso. Julgo que preciso de um acessório de trabalho porque isto já não é o que era, mas calculo que seja da luz, porque da vista não pode ser, mas em todo caso julgo que preciso dele. Para dizer que realmente esta sequência inscreve-se numa lógica de continuação, de cooperação, mano a mano, que desde 2010 a Assembleia da República e a Procuradoria-Geral da República e outras instituições que realmente estão presentes têm mantido um esforço a este nível e, sobretudo, promovendo um encontro anual de tradutores da administração pública. Julgo que o nosso intuito foi de identificar um fórum de encontro e debate para os tradutores, promovendo a sua realização e mantendo vivo, através da procura de agendas recheadas de temas interessantes e atuais, como são os da agenda que hoje temos aqui, do convite de especialistas generosos e sábios, naturalmente, e do encorajamento à participação de profissionais que, de ano para ano, com grande satisfação verificamos que têm respondido e até se tem expandido esta adesão. Menciono estes encontros anuais porque, mais do que as palavras que aqui poderíamos dizer, os encontros falam alto, falam por si, do interesse, do empenho, do compromisso que, na parte que me diz respeito, a Procuradoria-Geral da República tem mantido desde sempre com o serviço de tradução e de interpretação e com o labor dos tradutores e intérpretes. Vem de longe a constatação da indispensabilidade da tradução no mundo jurídico. E foi essa constatação que levou à formação de um núcleo de tradutores especializado na Procuradoria-Geral da República. Gostava de deixar umas notas sobre isso. Efetivamente, nas áreas de competência das atribuições legais da Procuradoria-Geral da República, torna-se de facto indispensável a tradução. Referiria só, a título de exemplo, e para, enfim, um conhecimento mais geral, enfim, dos presentes, que, por exemplo, as traduções de convenções e acordos internacionais se mostra absolutamente necessário para viabilizar o trabalho de revisão e de confirmação da sua adequação com o ordenamento jurídico português, tarefa que é levada a cabo pela Procuradoria-Geral da República e especificamente pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Também a tradução dos relatórios apresentados por Portugal às instâncias de direitos, de direitos humanos das Nações Unidas e do Conselho da Europa torna absolutamente indispensável esta atividade da tradução. O apoio exclusivo da atividade do agente português, que obrigatoriamente se expressa em língua francesa, junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e também tarefa confiada a um Procurador-Geral adjunto sediado e com apoio, com suporte na Procuradoria-Geral da República. A preocupação que também está muito presente de oferecer, de disponibilizar diversas normas do Código Penal, do Código de Processo Penal, traduzidos numa gama tanto quanto possível ampla e que implica uma intensa atividade de tradução resultante precisamente das atribuições que decorrem
ou inerentes às funções de autoridade central para a cooperação judiciária internacional em matéria penal. E por isso a Procuradoria-Geral experimenta esta necessidade diária e intensa de utilização do serviço do tradutor. Constituiu-se assim um pequeno núcleo de tradutoras, que entre si asseguram o domínio de pelo menos 5 línguas de partida e que revelam versatilidade nos casos em que o lugar central continua a ser sempre a nossa querida língua portuguesa. Porém, a variedade dos pedidos de cooperação que devem ser submetidos à tradução, para que não fique em causa o seu correto entendimento e se permita a sua satisfatória execução, associada à multiplicidade dos Estados com os quais Portugal estabelece as relações de cooperação internacional, num status quo em que não existe ainda e porventura nunca existirá uma língua comum, tem exigido, eu diria, exigido e consumido recursos os recursos internos, residentes, mas também o recurso ou o acesso a tradutores externos. Caso para dizer que não chegamos para as encomendas. Finalmente, a atividade de uma autoridade central, por onde são tramitados diariamente muitos e relevantes pedidos de cooperação internacional, dos quais alguns são até do domínio público, demonstra que num espaço de cooperação como é a União Europeia, em que as autoridades judiciárias são verdadeiros autores dos procedimentos e, com autonomia e independência que constitucionalmente lhes assiste, devem reunir as condições necessárias para que os seus pedidos possam ser compreendidos. Permite também reconhecer a utilização dos serviços de múltiplos técnicos mais ou menos qualificados desta delicada ciência. A tradução de textos judiciários, pela especificidade técnica que lhes assiste, e pelo grande impacto que pode resultar da sua aplicação prática, exige a presença e a acessibilidade de um corpo de peritos especializados e competentes, atualizados e experientes, que permitam corresponder com rapidez e qualidade às exigências que diariamente a globalização, abatendo sobre o cotidiano da vida, nos vem colocar habitualmente e com que os tribunais têm de contar e elaborar. É preciso um intérprete de língua checa em Elvas, onde acaba de ser apresentado um cidadão daquele país, numa sexta-feira à tarde. Às vezes é difícil sinalizar, encontrá-lo. O resultado de escutas realizadas num processo de investigação de uma rede internacional de tráfico de seres humanos, que só pode ser aproveitado se alguém lograr entender o dialeto chinês em que as conversas se realizavam, ou árabe, ou, enfim, línguas eslavas, etc. Nas numerosas cartas rogatórias que saem diariamente dos tribunais portugueses para a França, para a Constituição como arguido, etc., tudo isto carece de uma delicadíssima intervenção do tradutor para que seja compreendido o que o tribunal pede ou o que o tribunal fornece. Por isso, permite-me realçar a importância das conclusões de um painel sobre a realidade da interpretação em Portugal, a definitiva relevância e a muita segurança que a cooperação com as universidades pode trazer aos tradutores da administração pública e a urgência da introdução da era digital no universo da língua escrita e traduzida. Deixo para o fim o painel cujo planeamento e dinamização cabe à Procuradoria-Geral da República. A especificidade da terminologia, tão típica do mundo jurídico, às vezes hermética, o forte impacto que os pedidos internacionais, nomeadamente os que contendem com a liberdade das pessoas, têm sobre a vida e a segurança, exigem também que as traduções obtidas nesta área sejam competentes e fiáveis.
Múltiplos casos poderão ser citados, e alguns certamente que o serão, durante o painel que dentro de momentos se iniciará, em que a competência se não verificou, ou pelo contrário, foi excelsa. Alguns terão sido inócuos quanto aos seus efeitos, outros terão produzido abalos no próprio sistema. Parciais, é certo, mas que um Estado de Direito, em nome da liberdade e da segurança, não pode permitir. Daí que o debate sobre a forma de acreditar e reconhecer a profissão do tradutor e do intérprete seja urgente e inadiável. Temos esperança que seja feito já, hoje e aqui. E nesta Torre de Babel, que o Sr. Juiz Conselheiro Souto Moura, ex-Procurador-Geral da República, e não o arquiteto, mas julgo que a veia artística é de família, escolheu e desenhou como símbolo desta conferência, julgo que feliz, fica sempre, apesar de tudo, como nossa pátria, a língua portuguesa. Doutora Ana Paula Laborinho, do Instituto Camões, deixo consigo a palavra. Muito obrigado.